Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do momento que você está do dia, eu quero que você esteja bem. Essa é mais uma edição do eMaster Roundtable, um ambiente de livre debate e discussões profundas, onde a gente traz diversos convidados, especialistas e líderes para discutir temas estratégicos para o nosso dia a dia que trabalha na área de inovação, tecnologia e transformação dos negócios. Junto comigo está o Thiago. Eu não me apresentei. Antes de apresentar o Thiago, eu tinha que me apresentar. Eu sou diretor comercial na eMaster e o Thiago é nosso Sales Leader. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. A ideia hoje aqui no eMaster Roundtable é trazer para vocês, como sempre, mais um tema muito importante. Dessa vez falando sobre IA, né, o IA Agents, que foi lançado agora recentemente pela AWS. Então a gente vai falar para vocês aí minimamente como que funciona, o que seria e quais são os benefícios que isso traria para vocês de um modo geral. Junto com a gente também hoje teremos nossos especialistas de IA para debater um pouco mais esse assunto e aprofundar um pouco mais nessa novidade. É um produto bem quente, está no forno, tem pouca documentação na internet ainda e isso tem um potencial de ser mais uma ferramenta da AWS para trazer mais inovação nessa área que tem se transformado muito rapidamente, que é a IA. O Amazon Bedrock Agents. Esse é um assunto que vocês vão ouvir muito falar e vamos começar a discutir primeiramente aqui. Bom, imagina você tendo a sua empresa, sua operação, tendo que tomar diversas decisões ao longo do dia a dia sobre a sua operação, sobre os dados que você tem, que você acumulou. Agora imagina se você pudesse automatizar esse processo, mas não de uma maneira linear, de uma maneira orgânica, intuitiva, preditiva. Imagina se você tivesse uma IA que pudesse ser associada ao seu banco de dados, à sua base de dados, e que pudesse dar a você esse fôlego, esse auxílio, de maneira intuitiva, para que você pudesse ter esse ganho performático dentro da sua operação. É bem interessante essa questão do Bedrock Agents, porque você pode criar agentes especializados de forma que eles interajam entre si. Vou dar um exemplo. Digamos que você tenha um projeto dentro da sua empresa com várias figuras atuantes, né? Vamos imaginar que você está desenvolvendo um software. E você pode criar um agente de gerente de projeto que vai interagir com um agente de back-end, com agente de front-end, com desenvolvedor, né, de back-end, com desenvolvedor de back-end. Aqui são exemplos bem simplistas, tá? E cada agente atuando e tendo um input e output especializado naquela parte da operação. Então, por exemplo, a área financeira interagindo com a área jurídica, né? Você tem um agente financeiro com um agente jurídico e eles trocando informação de forma automatizada, baseado nas suas informações, nos dados da sua empresa. E o melhor, com segurança, com a garantia da sua propriedade intelectual sendo sua. Exato. Agora, imagina só o impacto dessa novidade no mercado, né? Pensa bem, quantos processos que hoje são manuais, né? Agora imagina você tendo uma camada de IA autônoma tomando essas decisões e auxiliando vocês nesse processo. Então, como o Hildo mencionou, a gente não está falando só de ganho performático, estamos falando aqui também a nível de segurança, de escalabilidade, de ganho, né, performático para a sua operação e para a sua empresa de um modo geral, fazendo com que os processos manuais eles sejam massivamente diminuídos dentro da sua operação, fazendo com que os decisores, né, tenham tempo para focar em outras coisas macro dentro da organização de um modo geral. Imagine também que esses agentes, eles não são efêmeros, eles não são agentes que pegam um input, trabalham esse input, produz um output e essa informação não é retida. Não. Com o Bedrock Agents, essas informações começam a fazer parte da memória daquele agente e você passa a ter cada vez mais uma figura atuante ali no seu processo, de forma mais personalizada, de forma mais assertiva e aprendendo ao decorrer do tempo. Aqui um outro bom exemplo imagina que você tem um agente de desenvolvedor
né? Você é aquele agente que que constrói uma determinada parte do código, um agente que revisa, faz o code review daquele código e um outro agente que faz os testes funcionais daquela aplicação. É assim que o Bedrock Agents pretende funcionar. Uma outra funcionalidade interessante do Bedrock Agents é a engenharia de prompts, né? O agente automaticamente, né, criar prompts a partir de instruções do usuário e um grupo de ações com base nas informações já conhecidas. Uma outra vantagem também do Bedrock Agents, como o Wildo mencionou, é que os agentes eles se dividem, né, dentro da sua operação para poder executar microtarefas. Ou seja, simultaneamente eles vão estar orquestrando, né, toda a sua estrutura de dados, a sua base de dados, para poder otimizar e executar múltiplas tarefas simultaneamente. E uma vantagem muito grande é cada agente poder usar um modelo fundacional especializado para a tarefa dele. Então eu tenho uma tarefa mais simples, eu posso usar um modelo mais simples, mais barato. Eu tenho uma tarefa mais complexa, eu uso um modelo mais complexo, mais criativo e, consequentemente, mais caro. Uma possibilidade de uso real do Bedrock Agents, né? Pensando em estruturas de negócio, por exemplo, o setor de RH. Você ter um agente que executa, por exemplo, o hunting de candidatos, um outro agente que faz a seleção desses candidatos e um outro que faz análises mais profundas de perfis comportamentais, analisa testes, cria scripts de entrevista e faz uma análise mais profunda desse processo. Essa é uma forma que você pode usar o Amazon Bedrock Agents, né? Você tem um processo em várias etapas e cada etapa você tem um agente especializado naquela etapa. Então eu tenho meu fluxo de contratação no RH, então eu tenho um agente que vai captar, eu tenho um agente que vai analisar, eu tenho um agente que vai analisar o perfil daquele candidato, eu tenho um outro agente que vai analisar testes e cruzar informações e ver pontos fortes e fracos de cada candidato, e um agente talvez para criar um roteiro de uma entrevista, né? Então essa é uma possibilidade de um uso real que agora está dentro do Amazon Bedrock Agents. E com essa colaboração entre os agentes, é totalmente possível, né, se concentrar em outras atividades, visto que as atividades mais complexas, que demandam de um esforço humano, elas já vão estar sendo executadas por todos os agentes, e assim você pode se concentrar e alocar o seu time em outras tarefas que automaticamente não seriam atendidas pelo Bedrock Agents. Bom, agora a gente vai trazer aqui gente mais especializada e qualificada para falar desse assunto do que eu. A gente vai trazer os nossos especialistas em IA para aprofundar um pouco mais nesse tema que estamos na vanguarda dele, terminou de sair e agora é a hora de vocês entenderem um pouco mais tecnicamente de como isso vai funcionar. Boa tarde, Emaster. Boa tarde, público da Emaster. Meu nome é Saulo, sou arquiteto de soluções aqui na Emaster. A gente trabalha com a AWS, né? Nós temos o nosso time de infraestrutura e agora, recentemente, a gente tem o nosso time de IA. Então, para compor esse time, estamos aqui eu, Saulo, e o Gabriel. Boa tarde, pessoal. Eu sou engenheiro de dados aqui na Emaster. E como o Saulo disse, nosso time está crescendo e estamos trabalhando com muitos projetos de IA, projetos de dados, machine learning. E é isso. Nós estamos aqui hoje para falar sobre... Agentes. Agentes. Dentro do papel da agente na inteligência artificial. Como a gente tem a inteligência artificial como um tema, né? E ela precisa de um orquestrador, porque a inteligência artificial ela precisa de agrupar suas funções. Hoje a gente tem dentro da inteligência artificial o que a gente conhece como IA generativa, a GenAI.
E isso traz várias features para essa tecnologia. Uma delas é a engenharia de prompt, que é uma forma de você interagir com a inteligência artificial, com a IA generativa. A engenharia de prompt, você vai passar instruções para o modelo fundacional, que são os LLMs, que você tem várias tecnologias, vários desenvolvedores, várias labels, né, que a gente conhece aí no mercado. Por exemplo, Gabriel, quais os desenvolvedores de modelos fundacionais que você conhece? Hoje, os principais, acho que o mais conhecido é OpenAI, né, do ChatGPT, mas a gente tem o Anthropic Claude, a gente tem o Meta Llama, agora recentemente o DeepSeek, Mistral, Google, Gemini, enfim, existem muitos aí que cada dia mais estão surgindo novos modelos e com propósitos diferentes, né? E como o Saulo disse, além da parte... A gente tem algumas features, uma delas é a engenharia de prompt, mas a gente consegue agregar com outras. Por exemplo, um RAG, que permite a gente incrementar o contexto do nosso modelo fundacional para fazermos perguntas. E outras ferramentas, por exemplo, a gente pode conectar nosso modelo com APIs, por exemplo, de bancos de dados, APIs externas, permitindo que nosso modelo fundacional tenha mais recursos para conseguir trazer uma resposta mais assertiva para o desejo do usuário. Eu acho que é aí que entra o agente, né? Como o Saulo disse, ele é um orquestrador. A ideia de um agente é juntar tudo isso em uma persona, vamos dizer assim, né? Em um local que a gente consiga orquestrar isso. Então, dentro do nosso agente, a gente vai ter nossos prompts, como a nossa engenharia de prompt, a gente vai ter nosso RAG, a gente vai ter ali nossas APIs, nossas actions, para a gente conseguir juntar tudo e permitir que ele faça um fluxo e responda de maneira mais assertiva. Eu acho que a grande diferença hoje em dia, acho que muitas pessoas têm costume de utilizar, às vezes, a IA generativa como um chatbot apenas, fazendo perguntas e respostas. Mas muitas das vezes, eu mesmo como usuário, eu sei que às vezes eu preciso de chegar lá e tentar ensinar, mostrar, olha, vai por esse caminho, utiliza essa informação, eu vou te dar um contexto maior. E acho que a ideia do agente é você tirar isso, abstrair isso um pouco, para quê? Para que ele consiga juntar todas essas features e ser mais assertivo apenas com uma pergunta, assim, por exemplo. Exatamente. Como a gente enxerga esse agente? Ele abstrai várias features que você tem, no caso da AWS ou Amazon Bedrock. Exato. Então, o agente ele é configurável. Você atribui a ele um prompt de engineer, você atribui a ele instruções, ele consegue agora, né, fazer retenção de memória. Então, é como se fosse uma janelinha do seu navegador, né? Você tem um histórico ali da sua navegação. O agente ele consegue reter, né, esse histórico. Então, se você tem uma sessão, você consegue conversar com ele, colocar ele num contexto, ele consegue gravar aquela sessão e N sessões. Então, ele consegue interagir entre as sessões, guardando o contexto e o histórico daquilo que você já estabeleceu para ele lá atrás. Demais features do agente tem agora, é possível você ter vários agentes. Então, cada agente ele pode ser especialista numa tarefa. Ou se você tem um fluxo, uma tarefa macro, você pode definir agentes para pequenas tarefas e por cima desses agentes você tem um orquestrador. Então, ele vai ter um agente que vai fazer a supervisão dessas tarefas. E aí você tem os subagentes, que são os especialistas de tarefa. Eu queria comentar que a AWS ela oferece a gente o Bedrock, que acho que é o principal serviço de IA generativa. E o Bedrock tem vários serviços ali dentro. E como a gente comentou aqui dos modelos fundacionais, ele disponibiliza vários desses modelos para a gente testar, a gente fazer ali um chatbot mesmo. Mas eu acho que o grande foco, e a gente está tendo novidades diariamente, é relacionado ao agente. Então, o agente, ele permite... a AWS está facilitando a nossa vida na hora de criar os agentes. Então, é possível criar os agentes fora da AWS, utilizando o serviço da AWS fora o Bedrock. Porém, a AWS tem encapsulado isso e cada vez mais tem trazido essas novidades para facilitar esse processo. Como o Saulo disse,
dentro do agente do Bedrock, nós temos ali, assim, engenharia de prompt, a gente tem o RAG, a gente tem esse contexto, essa memória salva, a gente tem as ações que a gente pode utilizar e combinar isso com outros serviços também. Então, é muito interessante como a AWS, né, tem focado, e cada vez que a gente vem trabalhando, a gente observa como temos novidades ali, como tem ficado esse trabalho, né? Criar esses agentes para facilitar a vida mesmo dos usuários, dos clientes, das empresas, como um todo. Ok, pessoal. Então é isso. Nós estamos aqui finalizando. Eu e o Gabriel com várias dicas sobre os recursos e serviços da AWS para agentes no Amazon Bedrock. Meu nome é Saulo. Esse é meu colega Gabriel. É isso, Gabriel. pessoal. Muito obrigado. Até mais. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse conteúdo. Se inscreva no nosso canal, acompanhe os nossos conteúdos nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. A gente está divulgando, está levando bastante conteúdo de qualidade para o segmento de TI. Obrigado pela participação, obrigado por terem nos prestigiado. Até mais. Thiago? Pessoal, muito obrigado. Como sempre, é um prazer estar aqui e trazer esse conteúdo muito relevante para todos vocês. Eu espero vocês na próxima edição do eMaster Roundtable.